Olá, querido, seja bem-vindo ao Devocional Jornada nos Evangelhos. Hoje nós estamos na Devocional de número 24 e o texto é um só versículo, Mateus 24:11. Uma profecia de Jesus que diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa profecia dita por Jesus há milhares de anos, é uma realidade nos nossos dias. Nunca houveram tantos falsos profetas como nos nossos dias. E o avanço da tecnologia aumentou o acesso desses falsos profetas. E muitas pessoas são enganadas, iludidas por um falso profeta. A devocional dessa manhã visa responder à pergunta: como identificar um falso profeta? Em primeiro lugar, falso profeta não sofre com falta de público. Jesus disse aqui: eles enganarão a muitos. Então não julgue um falso profeta da seguinte forma: se não fosse de Deus, não tinha uma multidão seguindo. Se a sua palavra não fosse verdadeira, ele não arrebanharia tanta gente. Foi Jesus quem disse, você leu comigo, eles arrebanharão muitos. Então, nós não identificamos um falso profeta pela abrangência do seu ministério, pelo tamanho da sua igreja, pela sua conta bancária. Segundo a verdade, sempre haverão falsos profetas. Falsos profetas não é uma característica somente do fim dos tempos. Lá no Antigo Testamento, o maior representante da lista dos falsos profetas é o profeta Balaão. Então, eles sempre estarão presentes. Terceira lição: a marca de um falso profeta não é a mentira. É aqui que mora o perigo. Muitas pessoas acreditam que a característica fundamental do falso profeta é a heresia, é a mentira, é o engano. Não, o falso profeta pode profetizar a verdade. Todas as profecias do falso profeta Balaão se cumprem. Ele jamais profetizou algo que não havia se cumprido. O falso profeta prega a Bíblia, prega a revelação, faz milagres e tudo isso é legítimo. Agora, se a marca fundamental de um falso profeta não é a ausência de multidões, de pessoas, de recursos, e não é falar mentira, qual que é a marca de um falso profeta? Como identificá-lo? Um falso profeta é marcado pela conveniência. A grande diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro é que o profeta verdadeiro flui no dom da profecia, flui no ministério por amor a Jesus e para a glória de Jesus. E o falso profeta é amante de si mesmo, é amante do seu próprio ventre. Assim como Balaão, o produto final, o resultado final é sempre o lucro, é sempre o status, é sempre a fama, é sempre o reconhecimento. Um falso profeta é marcado, sobretudo, pela conveniência. E aí ele negocia a verdade do Evangelho, ele fraciona a verdade do Evangelho, ele escolhe o que comunicar, o que for melhor para a sua conveniência é o que o falso profeta vai comunicar. Por fim, como ser vacinado de um falso profeta, contra um falso profeta? Ouça aqueles que você acessa a vida. Profeta não é só sobre ministrar a palavra de Deus, mas é sobre tocar a sua própria vida. Jesus foi o maior de todos os profetas e ele se assentava em mesas, ele visitava a casa de amigos, ele era tocado pelas pessoas, ele era acessível. Geralmente, falsos profetas vivem num pedestal tão alto que as pessoas podem admirá-lo, mas jamais acessá-lo. Escolha líderes, pastores, pregadores que você possa tocar, que você possa acessar, que sentem na mesa com você
que sejam simples como Jesus. Vamos orar por discernimento espiritual. Senhor, nesse tempo do fim, eu peço sobre os meus irmãos e também sobre a minha vida, discernimento espiritual para reconhecer e identificar os falsos profetas. Oro também para que o Senhor levante os profetas verdadeiros, que a proporção seja muito maior de homens e mulheres comprometidos com o Evangelho e com a pregação genuína. No nome de Jesus. Amém. Essa palavra te abençoou? Imagine se outras pessoas também acessarem ela. Compartilhe esse vídeo, dê like no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não comprou o exemplar do livro, faça isso através da descrição desse vídeo e o reino de Deus seguirá avançando. Que Jesus te abençoe. Paz!